Amém. É motivo de muita alegria estarmos aqui nesta noite, não é isso? Amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele nos deu mais uma oportunidade, por isso nós estamos muito alegres, né? Que nós possamos aqui nesta noite render louvores e glórias a esse Deus tão grandioso e tão poderoso, né? Nós vamos curvar as nossas cabeças e vamos interceder ao nosso Deus em favor deste culto. Vamos colocar diante do Senhor, né? Cada um individualmente pode estar nesse instante buscando a face do nosso Deus, pedindo que Ele venha reinar absoluto aqui, que Ele possa limpar as nossas mentes, os nossos corações, que nós possamos nos ligar apenas a Ele, porque esse foi o nosso objetivo de estar na casa do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 6. E esse texto ele vai chamar a atenção sobre a questão da obediência, né? A obediência aos pais. Hoje pela manhã a gente mencionou um pouco aqui sobre isso, né? E como tem sido difíceis, né, os dias para nós, pais, com os nossos filhos. E que Deus possa estar assim fazendo com que cada um deles entenda que é o único mandamento de promessa, né, que a Bíblia diz. E nós vamos ler esse texto que nos diz assim, Efésios, capítulo 6. Todos encontraram? Amém. Vós, filhos, sede
obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas para como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Que Deus possa fazer entendido esse texto em nossos corações. Amém? Nós vamos entoar o hino de número 46. Vou convidar o irmão Arnon e a irmã Gesilda para nos ajudar. E nesse instante nós vamos estar tendo um momento de entrega de dízimos e de ofertas. Durante o cântico deste hino, os irmãos possam estar se dirigindo aqui para depositar, entregar ao Senhor, ou devolver ao Senhor, né, dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus e Pai, nós neste momento, Senhor, levamos os nossos pensamentos a Ti, ó Deus, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas.
Ó Pai, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui para louvar e exaltar o teu nome. Ó Deus, eu quero entregar a ti, Senhor, cada família aqui representada nesta noite. Que o Senhor venha ser com cada um de nós, ó Pai, visitar os nossos familiares, onde eles estiverem, nossos filhos. Ó Deus, e colocar diante de ti também, Senhor, cada pessoa que ofertou nesta noite, que dizimou, que o Senhor possa estar provendo, Senhor, na vida de cada um. Obrigado, Senhor, por tudo. Dá-nos o culto na tua presença. Receba, Senhor, o nosso culto, esse culto nessa noite. Que tudo que façamos aqui, Senhor, seja tão somente para a tua honra e para a tua glória. Amém. Abençoa o pastor na entrega da mensagem. Que ele venha, ó Deus, trazer palavras do teu coração para o nosso coração nesta noite. Te agradecemos por tudo. Dá-nos a tua graça. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Amém. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto e vamos ouvir um quinteto. Hoje com a participação é Priscila, irmã de Dai, e do seu esposo, né, que estão conosco aqui. Está com o pastor e a família desde sexta, né, está aí, e com a gente desde hoje, né? É uma honra para a gente ter vocês aqui. Amém. Deus possa abençoá-los ricamente.
Amém. Louvado seja o nosso Deus, né, irmãos? Que coisa linda. Deus continue abençoando ricamente sua família. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor que já pudesse se posicionar aqui e convido a igreja a ler junto comigo esse salmo, o salmo de número 100, onde o salmista ele exorta toda criatura a celebrar ao Senhor. Eu gosto muito desse salmo e ele faz realmente um convite a todos nós, né, a estarmos todos os dias celebrar com alegria ao nosso Deus. Amém? Vamos ler juntos? Salmo 100? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? De pé, vamos adorar a esse nosso Deus, tão poderoso, tão misericordioso, que possamos cantar alegremente ao nosso Deus. Recebe a nossa oração, Pai.
Vai
teu altar, que tu possas, ó Deus, usar grandemente o teu servo na condução da mensagem, também na condução da ceia, que tu possas estar preparando os nossos corações para este momento tão importante que foi o caso, Senhor. Te agradecemos por todas as pessoas que estão aqui nessa noite, por todos os nossos visitantes, que tu possas abençoar a vida de cada um. Tu sabes e conheces cada um de nós, ó Pai, tu sabes as nossas necessidades. Por isso nós te pedimos que tu contemple a mente e o coração de cada um aqui nesta noite. Dá-nos a tua proteção, fica conosco no nome de Jesus. Amém. Pastor, vamos lá. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, amém? Meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, né? Temos a oportunidade, temos tido a oportunidade de viver todo esse dia na presença do Senhor, desde a manhã até esta hora. Gratidão ao Senhor pela chuva, né? Fez muito calor, Deus mandou a chuva, e Deus é assim, Ele supre todas as coisas, né? Manda a chuva para os bons, para os maus. Deus é Deus em toda a terra. Temos alguns visitantes nessa noite, né? Tem ali a Ná, que mais? Pri, Júnior, não são tão desconhecidos dos irmãos, estão no retiro sempre com a gente. Cunhado de Dai, irmã, Sara está aí, Samuel está por aí. E tem mais para alguém por aqui? A jovem ali, como é que é, irmã dela? Agora, como é que chama? Ellen. Bem, Deus abençoe. É a primeira vez que eu falei isso, riram. Hoje já não rio mais. Então já trato como normalidade. É isso? Por aqui tem algum visitante? Não. Então o que nós vamos dizer a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, nosso Senhor. Meus amados, vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. E eu estava pensando, quantos aqui lembram de algum professor de sua infância? Quantos, hein? Teve algum que te marcou por alguma coisa que ele fez? Que você lembra? Alguém lembra de alguma coisa que o seu professor fez que te marcou? Lucas, fala aí, irmão, alguma coisa. A irmã Débora ensinou a ler. Olha, irmã Débora ensinou a ler. Quem foi? Quem lembra mais de alguma coisa? Mãe disse. Que foi quem me ajudou a sair de repetir matemática. Muito bem. Quem falou aqui? A professora Nogueira também me ensinou muito a matemática, aprendi com ele. E quantos, né, marcaram a nossa vida? Eu lembro de uma professora de matemática, sem fazer menção de matemática presente, ela era pequenininha. E ela parecia era mistura de japonesa com chinesa. Ela falava assim: amiguinhos, vocês não entendem hoje a matemática, mas tudo nessa vida é matemática. Vocês perguntam, professora Joselita, para que isso me serve? Lá na frente vocês vão ver que tudo é matemática. E realmente, né? Tudo é matemática. Alguém se lembra da escola? Época dos lanches? Que é feito, né? Tem uma frase bem interessante que eu aprendi da matemática. Você fala da matemática, né? Muitos dizem assim: a ordem dos fatores não altera o resultado, né? E isso tem propriedades da matemática, e essa propriedade se chama comutativa. Marcou, né? A ordem dos fatores não Altera o altera o resultado. Lanche das escolas. Alguém lembra de algum lanche que você comia na cantina? Farofa. Hã? O queijo de antigamente. Farofa. Olha, mais de uma pessoa falou farofa aí. Algum lanche que você comia na cantina que você... Sonho. Eu me lembro quando eu estudava primeiro, segundo, terceiro ano na escola agrotécnica Sérgio Carvalho, que era o campus da Oeste. Lá eles vendiam, né? Porque os alunos hoje têm, era escola pública. Os alunos hoje têm a oportunidade de comer
cantina, vendia esse lanche. E aí tinha uns baús, meu irmão, que tinha mais recheio que massa. Hoje as farofas de hoje não são igual as farofas de antigamente. As carnes de hoje não são carne de antigamente. Alguém esses dias comeu uma torta na escola e achou estranha a carne. Quando chegou em casa, foi receber o feedback que não era carne de soja. E por aí a coisa vai. Mas, queridos, o tempo passa. E o tempo passa, e quando a gente para, em momentos breves como esse, para a gente olhar para trás, a gente começa a se lembrar de situações e começa a se lembrar de pessoas que passaram pelas nossas vidas e nós, às vezes, nem as reconhecemos na rua, mas naquele momento aquelas pessoas marcaram as nossas vidas. Eu tinha um professor de história chamado Nivaldo, não sei nem se esse homem está vivo, mas super engraçado, super gente boa, brincava com os alunos, aquela coisa, marca a gente. Irmãos, eu comecei a pensar sobre essas questões. Se nós encontrássemos esse povo hoje, e esse povo dissesse assim: quem vocês andam dizendo que eu sou? Quem vocês andam dizendo que eu fui? O que é que nós falaríamos deles? Muitas coisas foram ditas aqui. Colegas nossos que passaram por nossas vidas, hoje, irmãos, eu não consegui manter contato com nenhum. Com nenhum. A vida leva a gente, muitas vezes, para caminhos diferentes. Nos tira do comodismo, nos tira da situação que nós estamos vivendo, nos leva muitas vezes para terras longínquas. Eu fui para o sertão. E se não é um chamado para te levar para o sertão, você não vai. Eu creio que esses colegas não tiveram chamados para ir para o sertão. Nós morávamos em uma casa que quando a gente entrava, embaçava o óculos, de tão quente que era aquele quarto. Aí eu comecei a pensar nisso. O Senhor Jesus Cristo, se nós estivéssemos com Ele hoje, face a face, e Ele nos perguntasse: e vós, quem dizes que eu sou? O que é que nós abordaríamos? Professores marcaram nossa vida, situações marcaram nossas vidas, alimentos marcaram nossas vidas, muitas coisas marcam as nossas vidas. Mas o Senhor Jesus Cristo tem marcado as nossas vidas? Quando nós vivemos hoje, como nós estamos respondendo a esta pergunta para as outras pessoas? Imagine o Senhor Jesus Cristo falando para você esta noite, perguntando para você esta noite: e você, o que anda dizendo que eu sou? No livro de Mateus, no capítulo 24, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, Mateus 24, a partir do versículo 1, vamos meditar nesse assunto nessa noite. E vós, quem dizeis que eu sou? Mateus 24, a partir do versículo 1 diz: e quando Jesus ia sair do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Que Deus aplique, complete e revele a sua santa palavra aos nossos corações. Poderoso Deus, estamos em tua presença, Pai, nesta hora, formando aqui o teu corpo neste lugar. A tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu ali estás. Então, é motivo de grande alegria e respeito e contentamento para nós nessa noite sabermos que o Senhor, Criador dos céus e da terra, que o Senhor que se fez carne e veio habitar entre nós, que o Senhor que pagou um alto preço, sendo morte de cruz, que o Senhor que ressuscitou a si mesmo e foi ao céu nos preparar lugar, que esse mesmo Senhor que nos enviou o Consolador e nos deixou a promessa que voltaria outra vez e nos levaria para ti mesmo, para que onde o Senhor estivesse, estejássemos nós também, está aqui conosco. Por isso nós te louvamos, por isso nós te glorificamos, porque o ar que está em nossos pulmões, porque o sangue que corre em nossas veias, porque a paz que habita em nós, mesmo em momentos difíceis, vem do Senhor. E o Senhor renova a cada manhã em nosso favor. Fale conosco, Senhor, grandemente, porque nós necessitamos ouvir a tua voz. É a oração que nós fazemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o retrato do mundo em que vivemos é a maneira real como as pessoas estão olhando para Deus. Não estão muitas vezes dando o valor que deveriam dar, mas estão assim, a cada dia mais, deixando o Senhor de lado. Observe mais uma vez o versículo 12, em resumo do texto, quando diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amados, o pecado está no coração do ser humano. O pecado está no coração do ser humano. E cada dia ganha mais voz. E cada dia ganha mais vez. E se nós não combatermos o pecado, e se nós não vivermos olhando para o Senhor Jesus Cristo, clamando por perdão dos nossos pecados e salvação diária das nossas almas, por que não dizer assim? Nós estamos perdidos. O inimigo não descansa. A Bíblia diz que ele espreita, que ele nos rodeia como leão. A palavra nos mostra em tantos textos, em tantas histórias, que o inimigo nos provoca, que o inimigo nos testa, que o inimigo nos tenta. Então, se nós não estivermos firmes na palavra do Senhor, com as nossas ações, muito mais do que com as nossas palavras, nós estamos perdidos. Se o Senhor Jesus dissesse para nós, perguntasse para nós nessa noite: e vós, quem dizeis que eu sou? Através do seu testemunho, o que é que nós estaríamos falando? Como nós estamos vivendo? Como nós estamos agindo? Temos que ser, porque somos chamados pelo Senhor para ser testemunhas vivas do Senhor aqui nesse mundo. Temos pregado esses dias a respeito disso. Cristão em tempo integral. Precisamos ser cristãos em tempo integral. Em tempo de bonança, em tempo de escassez, em tempo de alegria, em tempo de pranto. Precisamos ser cristãos em tempo integral, em tempo de prova, em tempo de bonança. Precisamos ser cristãos em tempo integral. E queridos, no mundo em que nós estamos vivendo, para ser cristão em tempo integral, precisamos de fato andar na contramão do mundo. Precisamos ser intitulados de quadrados. Precisamos muitas vezes ser intitulados de ultrapassados. Mas deixa eu te falar uma coisa: se estivermos sendo intitulados de quadrados e de ultrapassados por levar Deus a sério, equivocadamente estamos sendo taxados disso, porque a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, se nós estivermos andando de acordo com a palavra de Deus, nós estamos de fato atualizadíssimos de tudo que está acontecendo e sem dúvida ainda de tudo que vai acontecer. Quando a gente liga a televisão e olha nas redes sociais e vê o que está acontecendo no mundo e traz mais para perto o que está acontecendo no Brasil, na Bahia, nós vamos perceber, meus irmãos, que poucas coisas hoje em dia nos surpreendem. Poucas coisas nos surpreendem, porque está tudo escrito. Nós lemos aqui, ouvindo de guerra, de rumor de guerra, os
dizendo, vocês vão olhar tudo isso, verso 6, mas não vos assusteis, porque é mistério, é necessário que tudo isso aconteça, mas não é o fim ainda não. A coisa tende a piorar. A piorar, porque uma vez que se entrega a chave do mundo nas mãos do inimigo, a tendência é piorar. E aí a palavra do Senhor diz: aquele que é sujo, vai se sujar mais. E aquele que é limpo, vai se limpar mais. Limpe-se mais. Por quê? Porque quem perseverar até o fim, será salvo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quem é Jesus para você? Em primeiro lugar, de Gênesis a Apocalipse, vemos a apresentação do Senhor Jesus, seja como Criador, Redentor, Sumo Sacerdote ou Rei dos Reis. De maneira breve e sucinta, que eu vou trazer para os irmãos a apresentação do Senhor Jesus nos 66 livros da Bíblia. Gênesis, ele é a semente da mulher. Êxodo é o cordeiro pascual. Levítico, ele é o sumo sacerdote. Números, ele é a rocha ferida. Deuteronômio é a lei da nossa salvação. Josué é o nosso capitão que luta pelo seu povo. Juízes, ele é o libertador. Ruth, ele é o parente divino, aquele que nos resgata. Reis, 1 e 2, ele é o rei prometido. 1 e 2 Crônicas, ele é o Senhor da vitória. Esdras, ele é o restaurador. Neemias, ele é o que reedifica os muros. Esté, ele é o nosso advogado, livra o seu povo da destruição. Jó, ele é o nosso redentor. Salmos, ele é o bom pastor. Provérbios, ele é a sabedoria. Eclesiastes é o pregador sem vaidades. Cantares de Salomão, ele é o noivo que ama a sua igreja. Isaías, ele é o Messias que havia de vir, o servo sofredor. Jeremias, ele é o profeta que chora. Lamentações de Jeremias, ele é o Senhor que chora pelo seu povo. Ezequiel, ele é o maravilhoso ser das quatro faces. Daniel, ele é o quarto homem na fornalha de fogo. Oséias, ele é o que se afasta da iniquidade do seu povo. Joel, ele é o que batiza com o Espírito Santo. Amós, ele é apresentado como o grande governador do universo. Obadias, ele é o Senhor que destrói os nossos inimigos. Jonas, ele é o grande missionário que leva a palavra de Deus ao mundo. Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Naum, ele é o Senhor que persegue os ímpios. Sofonias, ele é o Senhor da linhagem pura. Ageu, ele é o templo de Deus. Zacarias, ele é o pastor ferido de mãos traspassadas, o edificador do templo do Senhor. Em Malaquias, o Senhor Jesus é apresentado como o mensageiro da aliança. Em Mateus, ele é o Messias. Em Marcos, é o servo maravilhoso. Lucas, ele é o filho do homem. João, ele é o filho de Deus. Atos, ele é o justo Senhor de todos, o Senhor que nos salva. Romanos, ele é o pacificador. 1 e 2 Coríntios, o Senhor Jesus é apresentado como ele é o destruidor da morte, o único fundamento, a imagem de Deus. Gálatas, ele é o Senhor da graça. Efésios, ele é o exemplo supremo. Filipenses, ele é o prêmio da nossa vocação. Em Colossenses, ele é Deus, o cabeça da igreja. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é aquele que virá outra vez. 1 e 2 Timóteo, ele é bem-aventurado e único. Em Tito é apresentado como Redentor. Em Filemão, ele é o Senhor que nos liberta. Em Hebreus, ele é o autor da nossa salvação, o grande sumo sacerdote, autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o Senhor das boas obras. 1 e 2 Pedro, ele é o Filho de Deus vivo, o pastor e bispo das nossas almas. 1, 2 e 3 João, ele é o amor encarnado. Em Judas, ele é o Senhor que nos alerta. Em Apocalipse, ele é o Alfa, o Ômega, o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem é o Senhor Jesus para você? Muitos atributos, muitas características são apresentadas como sendo parte da essência do Senhor Jesus. E quem tem sido o Senhor Jesus para você? Vemos as características de um Deus que se fez servo, do Verbo que se fez carne, do profeta que revolucionou o mundo pela paz e pelo amor. Segundo lugar, disse o Senhor: e vós, quem dizeis que eu sou? Foi a pergunta, meus amados, que o Senhor Jesus fez para os seus discípulos depois de tê-los ouvido. Em Mateus, aí no capítulo 16, Mateus 16, 13 a 16, Mateus 16, 13 a 16,
Mateus 16, 13 a 16. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dize os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, que resposta profunda, que resposta forte, que resposta de intimidade, que resposta de conhecimento, que resposta de entrega. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Artigos definidos, o mesmo artigo definido foi usado 2 vezes nessa frase. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, e vós, quem dizeis que eu sou? Quando se pergunta quem é Deus para você, quando se pergunta quem é Jesus para você, tem muitas pessoas que de bate-pronto respondem assim: ele é tudo para mim. Não é? Ele é tudo para mim. Ele é tudo para nós, mas em muitos momentos da nossa vida, ele não ocupa nem o lugar do pódio. Nós falamos de bate-pronto que ele é tudo para nós, mas em muitos momentos das nossas vidas, se nós não tivermos cuidado, ele não ocupa nem o 3º lugar do nosso pódio. Entra na frente família, entra na frente trabalho, entra na frente dificuldades, entra na frente saúde, entra tanta coisa na frente, que a gente coloca o Senhor Jesus muitas vezes lá embaixo. Quando na palavra ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Irmãos, nós precisamos analisar que a palavra de Deus tem se cumprido, e o Senhor Jesus diz que não passará um jota ou um tiro sem que tudo seja cumprido. Ele não veio advogar, ele veio cumprir. Então tudo isso vai se cumprir, e o amor de muitos se esfriará, e o amor de muitos tem se esfriado, e o amor de muitos vai se esfriar. Mas nós temos batido sempre nessa tecla: eu não posso fazer parte desse grupo. Esses muitos, eu tenho que ser incluído fora disso. E o que é que eu tenho feito para me incluir fora dessa situação? Se quando o que me atrai muitas vezes deixa o Senhor Jesus em segundo plano, se quando muitas vezes eu não tenho disposição para acordar cedo, para vir para uma escola dominical, mas quando falam quando vai sair 5 horas da manhã, eu acordo 2. Analise aí, se você realmente tem colocado o Senhor Jesus em primeiro lugar em sua vida. Analise aí, se você tem dado prioridade às coisas do reino. Analise aí se a mesma facilidade que você tem para gastar 100, 200, 300 reais em uma coisa que acaba rapidamente, você tem a mesma disposição para gastar 70, 80 com uma Bíblia que vai durar a sua vida toda. Qual valor nós temos dado para a obra de Deus? O Senhor tem encontrado disposição em nossas vidas. Foi dito aqui pela manhã, um texto que a gente traz sempre aqui: o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando, e Ele está te encontrando, meu irmão. Ele está me encontrando, Ele está nos encontrando nessa procura. É tão bom, não é? Quando nós estamos procurando uma coisa que nós queremos muito, e a gente encontra e fala: oh, meu pai. Teve uma irmã aqui, que esses dias voltou de casa para comprar uns biscoitinhos, porque acho que não queria comprar fiado. O pastor, cheguei em casa, fui tirar as coisas do bolso, quando eu bati a mão no bolso, tinha 10 reais. E eu lavei a calça com dinheiro dentro. Falei: irmã, lavar dinheiro não pode. Lavei a calça com dinheiro dentro, o dinheiro inteiro ficou intacto. Eu falei: oh, é de Deus. Voltou e levou os biscoitinhos. Como é bom quando a gente encontra algo que a gente está procurando. Tem a dracma perdida, né?
tantos textos aí que nos remete a isso, a gente procura e, puxa vida, fica doente, mas eu tenho certeza que eu coloquei aqui, e às vezes acontece isso em casa e ninguém pegou. Tipo, ali então caiu, virou o pé, saiu andando, ninguém pegou, ninguém sabe o que viu. Aí de repente, numa busca você encontra. Como a gente fica feliz? O Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. O Senhor tem te encontrado. O Senhor tem te dado disposição para a obra. O Senhor tem encontrado em você esta palavra. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Das coisas mais simples, Senhor, as mais complexas. Eis-me aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Tem que ser a nossa palavra para nós. Foi a pergunta que o Senhor fez para os seus discípulos depois de ter-os ouvido. Ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Eu podia mandar ele para estar cantando, logo após vamos estar dando sequência à meditação. Graça e paz, irmãos. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu
Eu sou teu pai, é só chamar. 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 Então preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Amém. E não é sobre religiosidade, é sobre intimidade. Quando a gente é íntimo de alguém, nós não temos segredos. Quando a gente é muito íntimo de alguém, a gente tem liberdade. E qual filho que se pedir pão ao pai, o pai dará uma pedra? Se precisar, é só chamar. Assim que o Senhor fala, Ele está pronto para nos receber. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele é esse Deus maravilhoso, irmãos. Nós podemos chamar, nós podemos contar. Se nós precisarmos, Ele estará a cada momento pronto para nos receber. Simão Pedro responde de maneira pontual à pergunta do Senhor Jesus. De maneira pontual ele responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E vós, o que tens dito que é o Senhor Jesus? Amadas, ações contam mais do que palavras. Porque nós podemos estar falando o que ele significa para nós e com as nossas ações estamos fazendo o contrário. Olha o que a Bíblia diz no livro também de Mateus, no capítulo 7, terminando esse ponto em último. Mateus capítulo 7, a partir do verso 16, um texto conhecido nosso. Mateus 7, a partir do verso 16, olha a importância das ações. Olha como as ações contam mais do que as palavras. Mateus 7, a partir do 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, toda árvore mau, frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparou-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Palavras, irmãos, palavras são soltas, palavras são levadas pelo vento, palavras muitas vezes não penetram no coração, e Deus, conhecendo o nosso coração, Deus conhecendo as intenções do nosso coração, Deus conhecendo as nossas palavras, o servo do Senhor no passado diz que sabe até quantos fios de
cabelo tem em nossa cabeça. E antes que saísse uma palavra de nossa língua, eis que nosso Senhor tudo conhece. Deus conhece o nosso coração. Então muitos dirão: Senhor, Senhor, nós expulsamos nós em teu nome, demônios, em teu nome fizemos tantas maravilhas. E o Senhor dirá: nunca vos conheci. Nunca estiveram assim comigo. Nunca tiveram essa intimidade. Nunca me chamaram verdadeiramente, sem interesse. Porque muitos homens hoje em dia estão chamando o Senhor só com interesse. Meu Deus, tem misericórdia. Meu Pai, tem misericórdia. Mas na hora que tudo está bem, não se lembra de Deus. Mas na hora que tudo está bem, não se lembra do Senhor como Pai. Mas na hora que tudo está bem, na hora da bonança, na hora de decisões que já tem o seu coração predisposto a uma escolha, não quer mais conselho, não quer consultar e não quer resposta de Deus, porque em seu coração já tomou decisão. Que intimidade, que confiança é essa que nós estamos demonstrando com o Senhor, se não o consultamos para assuntos da nossa vida? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Não permita que a sua casa seja construída sobre areia. Não permita que você plante coisas ruins esperando colher coisas boas. Não permita que os frutos que saiam de sua vida saiam frutos ruins, porque a Bíblia diz que da árvore ruim saem frutos ruins. Peça ao Senhor nesta noite: Senhor, renove a minha folhagem, renove os meus galhos. A minha raiz não é boa. Talvez você pode até dizer isso: a minha raiz não é boa, mas o Senhor pode todas as coisas. Tem um ditado popular que se fala aí fora e que se prova na prática, em se tratando de árvores verdadeiras, que o pau que nasce torto nunca se endireita. Outros falam: morre torto. Se você planta uma muda de um coqueiro assim, irmãos, dificilmente ela vai ficar assim. Ela pode crescer assim, ó, e lá na frente ela ainda pode dar uma envergadinha, mas ela sempre vai ser torta, porque ela foi plantada torta. A raiz tomou sua profundidade, procurou seu curso de forma torta. Mas o Senhor Jesus endireita todas as coisas. Ontem à noite nós estávamos brincando lá em casa, juntando as crianças, dividimos grupos. Aí Júlio fez uma mímica interessante, jogo de imaginação. Ele fez assim, ó. Trouxe criança. Aí gritou: menino, tô. Foi torto? Torto. Pronto. Havia um menino torto, morava numa casa torta, a sua vida era toda torta. Mas o que aconteceu um dia com o menino torto? A Bíblia encontrou e depois? Tudo que era torto? Jesus endireitou. Nós temos que viver para levar as pessoas em Jesus a se endireitar. Por mais que a nossa raiz tenha sido ruim, nós não podemos dizer como pessoas do passado disseram: mas meus pais nasceram nessa região, viveram nessa região, morreram nessa região. Mas você não é seu pai, você é filho de seu pai, né? O que seu pai lhe ensinou de coisas boas, você absorve, você aproveita. O que ele ensinou, talvez até achando que estava correto, depois você encontrou a Bíblia, e a Bíblia, o Senhor, o Espírito Santo começa a te revelar que não era bem assim. Permita que o Espírito Santo de Deus transforme aquilo que era torto em algo saudável, em algo frutífero, uma árvore frondosa que dê frutos, muitos frutos, frutos de boa qualidade e também frutos em abundância. Pelos seus frutos vos conhecereis. E em terceiro e último, Jesus, o Filho Salvador, que se tornou homem sem deixar de ser Deus. Pequeninos textos para a gente concluir em sequência, um após o outro. Isaías 9, 6 e 7. Estamos no reto final da meditação dessa noite. Isaías 9, 6 e 7. Jesus, o Filho Salvador, que se tornou homem sem deixar de ser Deus. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu, o seu principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento, do ato, do processo, do valor, do aumento desse principado, desse título de príncipe e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar, para o fortificar em juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Nós podemos ter em nossas vidas todos os dias o maravilhoso conselheiro. Irmãos, diz que se o conselho fosse bom, não se dava, né? Mas nós temos um maravilhoso conselheiro que dá conselho de graça. Nós temos um Deus forte, extraordinário, um Pai da eternidade e um príncipe da paz. Ainda em João, no capítulo 1, meditamos um pouco nesse texto na semana passada, portanto não meditaremos e não usaremos de forma inteira, melhor dizendo, apenas o verso 14 de João 1, João 1, verso 14 apenas, quando diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, o Filho Salvador, que se tornou homem, sem deixar de ser Deus. Hebreus capítulo 1, estamos terminando. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, apenas os versos de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Não precisa abrir, irmãos. 1 João 3, versículo 8, a parte final diz que para isso veio o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Não deixou de ser Deus, mas se fez carne, habitou entre nós, para desfazer em santidade e poder as obras do diabo. Então, se você está vivendo um período de medo, um período de incerteza, um período de dúvidas, né? Se você está percebendo que o inimigo está tentando minar sua mente, te tirar do foco, te desviar do caminho, recite isso, relembre-o disso. Para isso o Senhor veio, para desfazer as obras do diabo. Aí você fala que o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Que o Senhor te repreenda, Satanás, em nome de Jesus. E o último texto da noite, Apocalipse 22, conclua aqui. Apocalipse 22, a partir do verso 11. Conclua aqui. Apocalipse 22, a partir do verso 11. Recitamos mais cedo um pouco. Quem é injusto, faça justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado, feliz aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e cometa mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz
e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Concluindo o verso 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito nessa noite do Senhor está dizendo: venha. Eu, em nome da igreja do Senhor, estou dizendo: venha e receba de graça da fonte da água da vida. E se o Senhor te perguntar nessa noite: quem dizes que eu sou? Você pode, com gratidão e alegria em seu coração, dizer: o Senhor é aquele que perdoou os meus pecados, que salvou a minha alma e que me garantiu na palavra a vida eterna. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos cantar, Nanda. Céu azul, pede ao Pai que
ouvir o cantor da multidão. Mas vamos participar da ceia do Senhor. Quem toma a ceia do Senhor? Aqueles que um dia aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Aqueles que já foram batizados. Aqueles que estão gozando de plena comunhão com Deus e com a igreja. E ou aqueles que fazem parte da mesma igreja do Senhor Jesus Cristo, mesma fé e ordem, né? Que analisando-se a si mesmo possam nessa noite estar comendo desse pão, bebendo desse cálice, a fim de não comer e beber de forma indigna. Estava conversando com a irmã essa semana a respeito deste assunto, né? Biblicamente falando, se nós fôssemos levar isso ao pé da letra, nenhum de nós poderíamos participar da ceia do Senhor, porque não somos dignos. Não somos dignos. Mas uma coisa é ser pecador salvo, outra coisa é ser pecador perdido. Uma coisa é ser alguém que, por ser pecador, erra. Outra coisa é ser alguém que permanece no erro, né, se conformando com ele. Que ele confessa e deixa alcançar a misericórdia. Isso é muito importante. Analise, pois, o homem a si mesmo. Verso 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios. E assim coma desse pão e beba desse cálice, porque quem come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, para facilitar a distribuição dos elementos, eu convido os amados, aqueles que analisamos, se aptos a participar dessa noite, se colocam de pé. Vou chamar o nosso vice-moderador, o irmão Flávio, que está tomando lugar à frente. O nosso diácono, eu falei o quê? Irmão? Não sei se o moderador não está hoje. O irmão Flávio está tomando lugar à frente. Vou convidar até nosso irmão Júnior. O irmão Júnior distribui ceia ali também, conquista. Está conosco hoje. Pode nos auxiliar nesta bênção, né? De participar desse momento tão bonito, tão ímpar da igreja do Senhor Jesus. Mostra tua graça, só tua amor, Pai, que prepara para nós. Só te colocar. O caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Jesus, dos pecados,
eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, e partiu de tomai, comeis, que é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor, comemos o pão e tomemos o cálice. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Grupo de louvor. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou. Para onde iremos nós? Só Jesus tem palavras de vida eterna. Tudo que precisamos saber, o que fazer, os caminhos a seguir, as decisões a tomar. Temos um Senhor que fala, que responde, que nos orienta. Que possamos nessa noite nos colocar na presença desse Deus maravilhoso. Que não irmos para outro lugar que não seja a sua santa presença.
Te agradecemos, Senhor, porque o Teu Santo Espírito tem nos feito encher da Tua graça e da Tua presença a cada dia. Que possamos nos encher ao ponto de transbordar do Senhor, transbordar do Teu amor. Ó Deus, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo tem liberdade para falar aos nossos corações a cada dia. Que a cada manhã as Tuas misericórdias continuem a ser renovadas em nosso favor, porque nós somos completamente dependentes do Senhor para viver. Se respiramos, é porque o Senhor um dia soprou em nosso nariz o fôlego da vida e nos fez algo vivente. Se nós ainda estamos vivos, é porque o Senhor tem propósito em nossas vidas, e que esse propósito se cumpra sem interferência do inimigo, porque o Senhor há de completar a boa obra que começou em nossas vidas. Em nome de Jesus, que possamos responder de maneira satisfatória quem é o Senhor para nós. Mesmo que a nossa mente seja limitada, Senhor, que nós possamos humildemente tentar alcançar assim, a dimensão de quem é o Senhor, do que o Senhor é capaz de fazer. A sua onisciência, onipotência, onipresença é algo maravilhoso demais para nós conseguirmos explicar. A nossa mente não alcança tanto poder, tanta glória, tanto amor, tanta majestade e também tanta justiça. Tem compaixão de nós, Senhor, e clamamos que a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor, as consolações do Espírito Santo, Deus vivo, seja conosco, com essa igreja e com toda a Tua igreja, e espalhada pela face da terra, hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.